Oi, gente, que bom! Estamos juntos novamente no Toque de Fé pelo NEC TV. Este programa leva o Espiritismo para bem perto de você. Sejam bem-vindos. Meu nome é Severina e tenho um enorme prazer de estarmos juntos refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje vamos refletir no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Mas o que significa pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Isso está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Muitos não entenderam que Jesus chamou de pobres de espírito. Jesus entendia que eles não eram aqueles sem inteligência, mas os humildes, para os quais está reservado um bom lugar na espiritualidade. No nosso mundo em geral, os homens se acham tão sábios que costumam desprezar as coisas divinas como se essas fossem bobagens ou coisas que não merecem atenção. Por se acharem superiores, negam a existência de Deus e se acham capazes de sozinhos explicar tudo o que acontece no mundo, achando que a inteligência universal, ou seja, Deus, não poderia ser maior do que a própria inteligência deles. Acabam dificultando o próprio entendimento, passando a não compreender que existe uma inteligência e uma ação maior do que deles próprios. Não acreditam na existência de mundos invisíveis, porque não podem aceitar que aconteça alguma coisa fora do seu raio de ação e de visão. E são tão convencidos da própria sabedoria que não podem acreditar que existam coisas boas apenas para pessoas simples, os pobres de espírito. Mas sempre chega o dia em que eles também desencarnam. E aí são obrigados a aceitar o que antes recusavam. Jesus, ao dizer que o reino do céu é dos simples, quis dizer que, para chegar bem à espiritualidade, a criatura deve cultivar simplicidade de coração e humildade de espírito. Quis também deixar claro que uma pessoa ignorante, mas que tem essas qualidades, simplicidade e humildade, terá mais chances de estar bem na espiritualidade do que um sábio, que se acha mais importante que Deus. Jesus considera a humildade uma virtude que aproxima as criaturas de Deus e o orgulho vício que as afasta dele. Humildade é submissão a Deus. O orgulho é revolta contra ele. Esses textos dos evangelistas exaltam o princípio da humildade, condição essencial que todos deveriam apresentar, segundo Jesus, para atingirem uma boa situação na espiritualidade. E para exemplificar, Jesus mostra uma criança, querendo dizer que para atingir o reino do céu, a pessoa deve agir como se fosse uma criança, ou seja, não se achar superior nem infalível. E resume tudo com a máxima: quem se humilhar será exaltado e quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo mostra bem que muitas vezes os que ocupam posições muito importantes no mundo material chegam à espiritualidade em situação ruim e que muitas pessoas que não tiveram posições de mando ou de destaque na Terra, mas que cultivaram as virtudes do Espírito, acabam em ótima situação no mundo espiritual. Da mesma maneira, o Espiritismo mostra que algumas pessoas que ocupam posições elevadas em certas encarnações, mas que são dominadas pelo orgulho, pela ambição, acabam numa encarnação posterior, muitas vezes, em péssimas situações. Por isso, Jesus aconselha a não nos colocarmos em lugar de destaque em relação aos outros. Diz que devemos nos manter numa posição modesta, pois que nosso merecimento e nosso esforço vão sempre ser recompensados. Mistérios ocultos aos cultos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido essas coisas dos cultos e dos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Os simples e os pequenos são os humildes, os que não se consideram maiores do que Deus e nem mesmo superiores aos seus semelhantes. A eles, Deus revela os segredos dos céus, ou seja,
os segredos do mundo espiritual. Aos cultos, aqui sinônimo de sábios, e aos prudentes, aqui querendo significar os orgulhosos, os que muitas vezes negam a existência de Deus ou tentam tratá-lo de igual para igual, Deus deixa a pesquisa dos segredos da terra. Os espíritos não se submetem à vontade e às exigências deles. Deus escuta com bondade aos que o procuram com humildade e não os que a ele se dirigem com exigências e pretendendo ser mais do que ele mesmo. Muitos se perguntam se Deus, para convencer os que não creem, não poderia promover manifestações ostensivas, ou seja, fazer a exibição de fenômenos em praça pública para as multidões verem. É claro que poderia. Mas nesse caso, que mérito essas pessoas teriam sem o esforço de buscar? Além disso, tem gente que mesmo presenciando coisas extraordinárias, nega o fenômeno, dizendo não acreditar nele por achar aquilo impossível. O orgulho atrasa a evolução das pessoas e é preciso esperar pelo seu amadurecimento. Deus não abandona ninguém. Espera primeiro que cada um se cure do orgulho e depois busque a Ele, que recebe a todos de braços abertos. Neste capítulo, os Espíritos ensinam que a humildade, virtude muito esquecida, torna os homens iguais e faz com que ajudem uns aos outros. Que o orgulho é inimigo da humildade. Que os corpos dos ricos e dos pobres são os mesmos e que todos têm a mesma substância divina. Que o rico de hoje pode ter sido em uma encarnação anterior o pobre, miserável, que hoje ele despreza e que com a morte desaparecem todas as riquezas materiais. Que para Deus todos os homens são iguais, só se diferenciando pelas virtudes que tenham. Que todos os espíritos têm a mesma essência e encarnam em corpos da mesma natureza. Que os pobres não devem desejar possuir as riquezas em excesso, que alguns exibem, por muitas vezes, dores e tramas terríveis, se abatem sobre os ricos. Em muitos casos, seria preferível a humildade e a pobreza do que a riqueza cheia de sofrimentos. Que os que sofrem injustiças devem ser tolerantes com os outros, uma vez que não existe ninguém sem culpas. Que devem aguentar com coragem as humilhações que surgirem como provas e expiações. Que o orgulho é a fonte de todos os nossos males e que é responsável pelo sofrimento e pelo mal-estar geral que há na Terra. Que ninguém deve orgulhar-se da própria inteligência, pois se Deus deu à criatura a oportunidade de ser inteligente, é porque deseja que essa inteligência seja usada pelas pessoas para promover o bem comum. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje, estamos aqui para esclarecer. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A doutrina espírita consola, porque esclarece. Até nosso próximo encontro. Paz e luz a todos. Gratidão.